Como manifestar um relacionamento dos sonhos passo a passo? Será que é possível manifestar amigos e uma vida social incrível? Eu já te adianto que se você veio nesse vídeo aqui procurando alguma técnica especial, você não vai encontrar. O que eu vou te falar nesse vídeo foi um conjunto de 8 chaves que eu utilizei na minha vida que me permitiram acessar uma realidade na qual eu vivo um relacionamento maravilhoso com uma pessoa incrível e que me permitiram conhecer pessoas incríveis, amigos que são verdadeiros anjos na minha vida, quando que um tempo atrás eu jamais imaginei que isso seria possível. Presta atenção numa coisa, porque a 8ª chave é só através dela que você vai conseguir aplicar esse plano aqui com sucesso. Mas antes de eu entrar nesse passo a passo que eu apliquei na minha vida, deixa eu te falar um pouco do que eu passei antes de todas essas bênçãos estarem se manifestando na minha vida, para te contextualizar de que qualquer um vai poder aplicar isso que eu vou falar na sequência, independente do que esteja passando no seu momento atual. Como eu já falei num outro vídeo que está aqui no card, no ano de 2024 eu passei por um término de um relacionamento de 8 anos. E após esse término, eu acabei me vendo completamente sozinho, ao ponto de acreditar que eu nunca mais ia conseguir encontrar nenhum relacionamento amoroso e muito menos amigos. Porque eu acreditei por um tempo que depois de uma idade, e essa é uma crença muito comum, talvez você tenha essa crença, de que após uma certa idade é muito difícil nós encontrarmos amigos de verdade. Que os amigos de verdade que nós fizemos foi durante a infância e depois da idade adulta, todas as amizades são somente por interesse, não tem mais como encontrar um amigo de verdade. Então eu passei praticamente o ano de 2024 inteiro sentindo essa solidão, uma profunda solidão, ao ponto de algumas noites eu ter que tomar remédio para dormir. E eu estava me sentindo completamente isolado. Eu estava me sentindo completamente carente. E quanto mais me passava o pensamento de que eu nunca mais ia encontrar ninguém, quanto mais eu me confrontava com o pensamento de que eu nunca mais ia encontrar nenhum amigo, eu era tomado por uma angústia muito grande. Então no ano de 2024 eu passei profundamente angustiado, me sentindo solitário, sozinho no mundo. E tudo isso mudou quando eu comecei a parar de buscar fora e me focar no que interessava, que era a minha relação comigo mesmo, que estava totalmente em frangalhos após aquele término. Na verdade, já estava em frangalhos desde muito antes. O término foi apenas uma consequência dessa relação em frangalhos. Então, o que é que acontece? Quando eu mergulhei na verdadeira espiritualidade, no verdadeiro autoconhecimento, eu comecei a acessar chaves muito poderosas que me foram intuídas através de meditação, através dos meus estudos. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. E eu estruturei isso em 8 passos que eu vou te passar agora. Esses 8 passos, eles me fizeram sair daquele estado totalmente desacreditado de um relacionamento para uma fase atual na qual eu vivo um relacionamento maravilhoso com uma pessoa incrível. E hoje eu tenho amigos incríveis. E eu vou falar um pouco melhor, detalhar um pouco melhor nisso. E as coisas parecem que aconteceram como um passe de mágica. Se você aplicar isso que eu vou te passar nesse vídeo, você vai perceber também que é uma coisa muito maluca, que parece que é uma espécie de mágica mesmo, mas é simplesmente você acessando novas realidades. E agora sim, indo ao que de fato interessa, presta muita atenção nesse primeiro princípio. Para eu manifestar meu relacionamento dos sonhos, o primeiro passo essencial que eu tive na minha jornada foi me acostumar com a ideia da solidão. Me acostumar com a ideia de ficar sozinho para sempre. E eu sei que parece radical, mas eu te faço essa pergunta nesse momento. Como seria você ficar sozinho para sempre? Eu quero que você mergulhe nessa sensação. Eu mergulhei nessa sensação. E eu conscientemente ficava projetando isso, pensando isso. Tá, se eu nunca mais encontrar nenhum amigo, e se eu nunca mais encontrar um amor, um relacionamento, e aí? O que vai acontecer comigo?
E eu começava a todo dia meditar profundamente sobre isso, na busca de me acostumar com essa ideia de ficar sozinho. E no começo, sempre, como eu falei antes, no ano de 2024 ali que eu passei por esse término, eu passava todos os meus dias me sentindo sozinho. E sempre que eu pensava nessa ideia de ficar sem ninguém, eu era tomado por uma angústia profunda. E eu não conseguia ficar meditando sobre isso, porque isso me dava medo. O medo de ficar sozinho. E talvez você esteja com esse medo de ficar sozinho. E esse medo é um medo muito primitivo, porque antigamente, nossos ancestrais, a ideia de ficar sozinho, quando ficava sozinho, significava simplesmente morte, porque você não ia conseguir sobreviver sozinho. E nós carregamos esse medo primitivo, medo de ficar só, porque inconscientemente significa morte. Só que a questão é, se acostume com a ideia da solidão. Depois vai fazer sentido, mas calma, nesse momento, eu quero que você se acostume com a ideia da solidão. Quando eu comecei a me acostumar com a ideia da solidão e conscientemente imaginar como seria, tá, beleza. Se eu ficar sozinho, ainda assim eu vou ter a mim mesmo. Quer saber, se eu não encontrar mais ninguém, tá tudo bem. Eu sempre vou ter a mim mesmo, tá tudo certo. Eu não vou morrer se eu ficar sozinho, porque eu tenho a mim mesmo. E isso começou a produzir um efeito interessante em mim. Porque pela primeira vez, desde muito tempo, eu comecei a experienciar momentos onde eu não tinha mais medo de ficar sozinho. E esses períodos começaram a se aumentar cada vez mais. Até que chegou um momento que eu simplesmente não tinha mais medo nenhum de ficar sozinho. Eu perdi completamente o medo da solidão. E isso aliviou um peso gigante das minhas costas. E você deve estar se perguntando, mas como que se acostumar com a ideia da solidão vai me ajudar a manifestar um relacionamento? Calma, já vou chegar lá. Mas eu quero que você comece entendendo esse conceito, que quando você quer algo muito desesperadamente, você busca algo de forma muito desesperada, você cria um afastamento natural, porque o mundo funciona ao contrário, o universo funciona ao contrário. Quanto mais você quer algo desesperadamente, mais aquilo foge de você. E quando você vence esse medo da solidão, você cria uma aura muito poderosa em você. E você passa a não ser mais manipulado, você passa a não aceitar mais migalhas. Porque talvez você esteja aí aceitando migalhas muitas vezes, porque tem medo de ficar sozinho. E o primeiro passo para manifestar um relacionamento incrível, um relacionamento dos sonhos, um relacionamento que você merece, é se acostumar com a solidão, transformá-la em solitude. Entenda que esse medo de ficar sozinho é apenas uma ilusão da sua mente, que hoje não é mais nos tempos primordiais. E quanto mais você tiver esse medo de ficar sozinho, mais desespero você vai ter para encontrar alguém, mais você vai afastar. É um paradoxo. Você vai virar um repelente por conta de medo da solidão. Eu trabalhei no meu medo da solidão incansavelmente todos os dias. E após eu ter vencido esse medo da solidão, eu ter me acostumado com a ideia, voluntariamente eu me acostumei com a ideia da solidão. Falei, eu não tô nem aí se eu ficar sozinho para toda a vida, eu não tô nem aí. Me levou ao passo de número 2. Presta atenção. O passo de número 2, eu me tornei o meu melhor amigo. Porque beleza, agora eu não tenho mais medo da solidão. Eu não tenho mais medo de ficar sozinho, então eu comecei a adorar ficar sozinho. É como eu comecei a passar muito tempo sozinho, porque antes eu tinha medo da solidão, então eu buscava outras pessoas. Mas o que eu via é que quanto mais desesperado eu ficava, mais eu afastava as outras pessoas. Tanto relacionamentos quanto amigos, as pessoas literalmente fugiam de mim. E aí, ok, agora eu não tenho mais medo da solidão. Então eu comecei a trabalhar no meu relacionamento comigo mesmo. E aqui, eu sei que vai parecer estranho, um pouco esquisito isso que eu vou falar, mas muito além do meu melhor amigo, eu me tornei o meu amante, o meu próprio amante. Eu sei que parece extremamente narcisista isso de se falar, mas a questão é, eu comecei a trabalhar o meu relacionamento comigo mesmo. Lembra que eu tinha comentado que o meu relacionamento estava em frangalhos? Eu precisava reparar isso.
Não um relacionamento com a outra pessoa, mas um relacionamento comigo mesmo. E como que eu comecei a fazer isso? Eu comecei a me tratar bem internamente. Neville Goddard fala dos diálogos mentais, como você conversa com você mesmo. E antes eu vivia me chicoteando, eu vivia me cobrando, eu vivia botando pressão, não, mas tem que ser assim, a gente vai ficar sozinho, tem que encontrar alguém, você não encontra alguém porque você é um lixo, as pessoas não querem ficar com você, porque você é uma pessoa ruim. Eu tinha esse diálogo comigo mesmo, e talvez você tenha esse diálogo com você mesmo. E aí eu comecei, aí justamente o oposto disso. Eu comecei a adotar palavras de incentivo, palavras de amor comigo mesmo no meu diálogo interno. Ao ponto de eu simplesmente chegar na frente do espelho, muitas vezes, e falar, tá tudo certo. Você deu o seu melhor hoje, tá tudo certo. Descanse e amanhã faz um pouquinho mais, não tem problema. E se não conseguir fazer um pouquinho mais, tá tudo bem também. Tá tudo certo, relaxa, respira. Vamos aproveitar, não tem problema. Se a gente não conhecer alguém, tá tudo bem. E era realmente, eu começava a usar como se eu tivesse a gente, como se tivesse outra pessoa. Isso tá tudo certo, a gente tá bem. É um pouco maluco, parece que você fica falando sozinho, mas de fato, vai trabalhando essa amizade interna, vai se tornando o seu melhor amigo. Eu me tornei o meu melhor amigo, eu me tornei o meu amante, ao ponto de falar, eu te amo. Cara, eu te amo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grato. E eu ia todo dia trabalhando um pouquinho, essa amizade comigo mesmo. E isso se juntou com o passo de número 1. Porque agora eu não tinha mais medo de ficar sozinho e eu era o meu melhor amigo. Logo não tinha nada, eu não tinha nada a temer. Pelo contrário, eu amava ficar sozinho, eu amo ficar sozinho até hoje. A cada dia mais eu tinha menos medo de ficar sozinho e mais eu amava a mim mesmo. E isso foi se tornando um efeito de bola de neve. Isso começou a me trazer um senso de autorrealização profundo, que eu nunca tinha sentido isso em nenhum relacionamento. Eu precisei sair de um relacionamento para poder experimentar isso aqui. Foi a vida me convidando a experimentar o relacionamento comigo mesmo. E isso nos leva ao passo de número 3. Passo de número 3, eu comecei a cultivar crenças de alto valor, independente de status, independente de nenhuma conquista externa. Eu comecei todo dia, repetir para mim mesmo, mas não só repetir de forma mecânica, repetindo frases. Mas eu comecei a trabalhar dentro de mim a ideia de que eu sou valoroso, independente de qualquer coisa. Independente de status, independente de dinheiro, independente de estar dentro de um relacionamento ou não. Porque antes eu me considerava inferior porque eu via as outras pessoas com seus relacionamentos, eu me achava inferior porque eu achava que se eu não estava dentro de um relacionamento é porque eu era alguém que não tinha valor. Por muito tempo eu carreguei isso. E talvez você esteja carregando isso, vendo seus amigos, seus parentes com os relacionamentos, e você sozinho se sentindo, tá, mas será que eu não tenho valor? Será que as pessoas não me querem porque eu não tenho valor? E aí eu comecei a cultivar essas crenças de alto valor. Eu sou valoroso simplesmente por existir. E junto com as crenças de alto amor que eu já vinha cultivando, com o meu relacionamento de alto amor, esses 3 passos iniciais, eles foram criando um alicerce tão grande dentro de mim. Se você reparar, não entrei em nenhuma parte prática até agora. Eu estou falando apenas de alicerce, da base, para eu começar a te passar certas práticas para você fazer. Mas primeiro você precisa trabalhar no seu medo da solidão, princípio número 1, na sua relação consigo mesmo, em você ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. E o passo de número 3, você se dá o próprio valor, independente se você está dentro de um relacionamento ou não. Independente da quantidade de amigos que você tem. Ah, fulano tem uma vida social incrível, ele está sempre indo em festas e etc, etc. Então significa que ele é melhor do que eu. Olha aqui, eu aqui sozinho, ninguém quer sair comigo. Crença de alto valor, eu sou incrível do jeito que eu sou. Eu sou amado do jeito que eu sou.
Eu sou admirado exatamente do jeito que eu sou. Eu não preciso me tornar outra pessoa para ser admirado. Eu não preciso me tornar uma pessoa, entre aspas, melhor, para daí eu conseguir um relacionamento. Porque isso só te faz você se sintonizar numa frequência em que você não é desejado. É uma frequência de quase. Você tem que estar sempre buscando se tornar alguém melhor para poder aí ser desejado, para poder aí ser amado. Isso é o amor incondicional, que é tão falado por aí, muito falado na Bíblia. Deus ama incondicionalmente seu filho, e como Deus está dentro de você, é o seu amor incondicional, através das crenças de alto valor. Você não depende de nada para ser valoroso e para ser amado. Você é incrível exatamente do jeito que você é. Aplicando esses 3 princípios que são a base, começou a acontecer um fenômeno muito incrível na minha vida. Pela primeira vez, eu senti que genuinamente eu não precisava de ninguém. E aqui não tem arrogância nenhuma, não significa que então eu não peço ajuda, então eu não me relaciono com as pessoas ao meu redor, não. Mas a questão é, pela primeira vez eu me senti completo. Pela primeira vez eu nunca tinha sentido isso antes. Em todos os relacionamentos que eu tive, desde a minha infância, eu nunca me senti desse jeito. Pela primeira vez eu me senti dessa forma, completo. Eu senti que genuinamente eu não preciso de ninguém. E isso começou a criar um fenômeno muito curioso, porque isso começou a transbordar de mim. E você vai perceber que se você aplicar esses 3 princípios de forma consistente na sua vida, isso vai começar a transbordar, uma coisa vai começar a transbordar de você. Você vai começar a emanar uma aura diferente. E eu comecei a transbordar isso de mim ao ponto das pessoas me perguntarem: Denner, o que tu tá fazendo, cara? Tá sempre bem-humorado, tá sempre radiante, o que tu tá fazendo? E eu não sabia explicar. Eu falava, não sei, não. Porque isso que eu tô te passando agora, eu estruturei depois. Mas naquela ocasião eu não sabia, as pessoas me perguntavam, Denner, como é essa radiância toda? Tua energia tá muito leve. Como isso? Eu falei, eu não sei te responder. Mas na verdade, eu estava aplicando o 4º princípio sem saber. O 4º passo é entregar sem esperar. Porque, veja bem, eu estava 100% completo comigo mesmo. Sempre que eu preciso de amor, de carinho, de afeto, eu recorro a mim mesmo. Porque eu comecei a trabalhar isso em mim. E isso começou a transbordar. E aí, naturalmente, eu comecei a entregar sem esperar nada em troca. Porque eu não preciso de nada dos outros. Eu não preciso que as pessoas me deem validação. Eu entrego a validação, mas eu não preciso que elas me deem, porque eu me dou a validação. Se ninguém falar que eu sou um cara incrível, ainda assim eu vou falar que eu sou um cara incrível. Pra mim mesmo, eu dou essa validação. Eu não espero dos outros. Isso começou a transbordar de uma forma natural. E eu comecei a entregar isso para todo mundo que estava ao meu redor, a entregar para minha família, para as pessoas que se aproximavam de mim. E não significa que eu comecei a ser bonzinho. Então, Denner, você virou bonzinho, dizendo amém para todo mundo. Não, pelo contrário. Nesse período, por eu estar extremamente completo, por eu não precisar de nada dos outros, foi uma das vezes que eu mais disse não da minha vida, porque pela primeira vez eu não precisava validação, não precisava de aprovação, então não precisava que as pessoas gostassem de mim. Isso emanava de mim de forma natural, até que teve uma circunstância que eu estava na academia, e aí eu vi a zeladora ali fazendo a limpeza, aspirando o piso, e eu achei incrível, porque eu perguntei a carga horária dela, era uma carga horária extremamente alta, ela trabalhava ali, trabalhava em outro lugar. E eu falei pra ela de forma genuína que eu admirava o trabalho dela, porque ela limpava aquela academia de uma forma impecável, a ponto de não ter o menor cheiro de suor. Ela abriu um sorriso tão grande, que enquanto eu fiquei treinando, até o final do meu treino, às vezes eu olhava pra ela, eu via que ela estava limpando o chão com um sorriso ainda, ela não tirou o sorriso do rosto. E eu não esperei nada em troca, eu simplesmente falei aquilo porque eu achei incrível o trabalho dela. Esse 4º passo, por eu já estar cheio de mim, no melhor dos sentidos, ele mudou completamente a minha assinatura energética. Porque agora eu estava vibrando a abundância. Eu estava vibrando a abundância porque eu não precisava mais tomar
Então sempre que eu ia conversar com alguém, sempre quando eu vou conversar com alguém até hoje, a minha mentalidade é sempre ouvir e somar e não mais tomar. Isso começou a me sintonizar com a abundância. Porque quando você tem muito e você dá, você é abundante. E quando você é abundante, o que o universo faz, o que a realidade faz? Ela te dá mais. Ela te entrega mais. E de repente, como mágica na minha vida, pessoal, como mágica, começaram a aparecer pessoas incríveis na minha vida, do nada. Entre aspas, do nada. Eu comecei a ter contato com pessoas maravilhosas, verdadeiros anjos. Amigos, irmãos que eu fiz para a vida toda. Só de esses 4 passos, e ainda tem mais 4. Eu vou entrar numa parte mais prática. E aí chegou no momento que eu falei para mim mesmo que eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Isso que eu tô fazendo agora. Eu precisava compartilhar isso porque eu consegui isso. Eu precisava ajudar as pessoas a se encontrarem. Eu precisava ajudar as pessoas a voltarem a se sentir completas consigo mesmas, sem precisar de ninguém. E foi daí que, inclusive, eu criei a Jornada de Volta ao Ser. Porque foi nesse entusiasmo de querer passar isso para as pessoas. E antes de eu ir para o passo de número 5, que é um passo intermediário, e nós já vamos começar a entrar numa parte mais prática, uma parte mais de fazer. Se isso está fazendo sentido para você, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curta esse vídeo aqui, ajude esse vídeo a impactar mais pessoas. Entra no grupo VIP do Telegram, que está aqui na descrição. Comenta aqui na seção de comentários. Eu sou o suficiente mesmo sozinho. Você sintoniza com essa energia de solitude. Isso vai criar uma aura muito poderosa em você. E se você quer aprimorar essa sua relação consigo mesmo, voltar para o seu ser, se ressoar contigo, a Jornada de Volta ao Ser aqui no primeiro link na descrição. E voltando ao que interessa, o passo de número 5, como eu falei, ele é um intermediário muito importante. No passo de número 5, ele se desenvolveu após eu começar a estudar sobre manifestação, estudar sobre realidades paralelas. E aí eu entendi que tudo está disponível aqui agora. Eu consigo acessar qualquer realidade que eu quiser aqui agora. Ciente desse poder, eu me perguntei, eu quero mesmo um relacionamento? Você quer? Ai, Daniel, eu quero porque eu tô sozinha e sozinho, e aí eu tô me sentindo muito solitário, e eu preciso de alguém, né, pronto, para, volta pro princípio número 1, volta pro passo número 1. Você realmente quer? E aqui você realmente quer? Te entusiasma isso? De verdade? É a sua essência que quer? Ou é só pra aplacar uma solidão? Tem vários amigos meus que adentraram também nessa jornada de autoconhecimento e simplesmente não querem um relacionamento. E tá tudo bem. Talvez você não queira um relacionamento. E tá tudo bem. E eu cheguei nesse momento e eu quero. E eu cheguei à minha conclusão, acessando a minha essência, que sim, me entusiasmava um relacionamento. Seria muito legal compartilhar momentos. Seria muito gostoso compartilhar momentos com alguém. Ok, eu entendi que para mim faz sentido. Para você faz sentido de verdade. Se for para aplacar uma solidão, pare o processo. Volte pro primeiro passo. Aqui é somente se você quer de verdade. Ok, Daniel, eu entendo que eu me sinto bem comigo mesmo, porque eu já apliquei os passos anteriores. Você vai aplicar. Você falar, ok, faz sentido para mim. Escreva tudo que você quer no relacionamento. Escreva como você quer que a outra pessoa seja, incluindo a aparência física, e eu já vou chegar lá. Mas escreva tudo que você quer. Eu quero que ele seja assim, assim, assado, que ela seja assim, assim, assado, que ela tenha cabelos desse jeito, que ele tenha um cabelo desse jeito, que ele me trate desse jeito, que ela me trate desse jeito, e etc, etc. Tudo. Eu escrevi tudo. Inclusive, aqui vai uma revelação pessoal. Quando eu tava nesse passo, eu pensei assim, eu quero que descobrir se esse negócio funciona mesmo. E eu sempre tive uma certa preferência
por mulheres com cabelo vermelho, ruivas. Isso é total uma preferência minha. E você vai escrever a sua preferência. Então eu escrevi que eu queria que ela tivesse o cabelo vermelho. E uma outra preferência que eu tinha era olhos claros. E você deve estar pensando como isso pode parecer esquisito. Qual a chance disso dar certo? Eu tive o mesmo pensamento. Eu vou apostar nisso. Sabendo que eu posso acessar qualquer realidade aqui agora. Eu quero acessar uma realidade em qual me relacione com uma pessoa que tenha cabelos vermelhos e olhos claros. E tem uma personalidade determinada. Isso me levou ao passo de número 6. Depois de você escrever tudo que você quer na outra pessoa, você vai escrever como eu me sinto nesse relacionamento, como se fosse no presente, como se isso já tivesse acontecendo aqui agora. Como eu me sinto nesse relacionamento. Eu me sinto... Vou te dar um exemplo. Quando eu escrevi que eu me sinto amado, que eu me sinto valorizado. Eu escrevi que eu me sinto respeitado. Eu escrevi que eu me sinto reconhecido, validado. Então eu comecei a escrever como que eu me sinto dentro desse relacionamento. Mas lembra que eu já falei nos passos anteriores? Não é que eu esperava que a outra pessoa me fizesse sentir assim. Eu já estava fazendo, eu já estava me proporcionando isso. Eu já me amava, me validava. Eu não esperava isso. Isso era apenas para eu organizar as minhas emoções. Isso é apenas para eu me sintonizar com essas emoções de forma mais intencional. Então perceba que no começo era para você criar sua base emocional, sua base de auto-amor. E você só consegue aplicar esses outros passos aqui se você ir desde o começo. Se você esteja se perguntando, será que deu certo mesmo? Calma, eu já vou te dar o meu relato. Passo de número 7. Eu comecei a praticar a visualização criativa. Como isso? Eu criei uma pequena cena mental. Nessa cena mental eu sempre imaginava eu sentado na beira de uma fogueira, a outra pessoa sentada do meu lado, com a cabeça encostada no meu ombro e com as mãos sobre as minhas, entrelaçadas nas minhas. E eu via essa cena com muita nitidez. E eu praticava essa visualização criativa todos os dias nas minhas meditações. Eu ia meditar, eu acessava essa imagem. E eu comecei a praticar essa visualização criativa todos os dias nas minhas meditações. Eu ia sentar para meditar, eu começava a visualizar em um determinado momento o que o Vadim Zeland chama de slides mentais. Mas eu criei esse filme muito rápido. Eu vi essa cena com muita vividez e não só isso. Lembra que eu pedi para você escrever como que se sente? Eu comecei a evocar essas emoções, a trazer essas emoções à tona. Comecei a me sentir amado, valorizado, enquanto eu via aquela cena. Uma outra cena que eu criei, eu me vi numa roda de amigos e eu conseguia ouvir com muita clareza uma pessoa me falando: nossa, Daniel, como a tua energia é gostosa. Como é bom te ter aqui com a gente. Como é bom ser o teu amigo. E eu rodava essa cena também. Eu assistia isso mentalmente. Eu vivia isso tanto, ao ponto disso, às vezes eu lembrava, parecia ser como se fosse uma memória. E tantas vezes que eu ficava repetindo esses slides, essas imagens mentais. E eu quero que você guarde essas imagens, porque eu já vou voltar nelas. Mas você vai fazer isso, você vai praticar visualização criativa, criar uma cena muito curta, mas altamente emocional. Passo de número 8, e eu quero te dar depois um passo bônus também. Quero que você preste atenção, porque eu vou te dar mais um passo ainda. Passo de número 9. Passo de número 8, agir como ser, ou a lei da suposição, de Neville Goddard. E aqui eu comecei a criar uma brincadeira muito maluca. Era uma brincadeira minha, eu nunca falei isso pra ninguém. Eu vou contar isso pra vocês agora em primeira mão. Eu comecei a pensar, ok, como seriam os meus comportamentos se eu já vivesse um relacionamento incrível? E uma das primeiras coisas que eu fiz foi excluir todos os perfis em aplicativos de relacionamento que eu tinha tentado entrar antes para ver se eu conseguia alguma coisa. Porque eu pensei, mas uma pessoa que vive um relacionamento não tem perfis em aplicativos de relacionamento. Ela não vive entrando no Tinder e tentando dar matches no Tinder. Então eu excluí os perfis de todos os aplicativos. E eu estava tão confiante no processo, eu falei assim, vou dobrar a aposta. Vou excluir o meu perfil, vou desativar o meu perfil do Instagram, meu perfil pessoal, que inclusive segue desativado até hoje. Inclusive, se você quiser me seguir no meu novo perfil do Instagram,
aqui no link na descrição. Você deve pensar, meu Deus, mas é como que você vai encontrar alguém, Denner? Como que você encontrou alguém? Calma, já vou chegar lá. Essas conclusões eu comecei a tirar através dessa brincadeira que eu comecei a fazer. Vamos brincar disso então. Eu entrei de cabeça nessa brincadeira. Falei, beleza. Como eu seria se eu vivesse um relacionamento incrível? Como eu agiria com as outras pessoas se eu tivesse uma vida social incrível? Será que eu seria carente? Será que eu ficaria desesperado por atenção? Como que eu agiria? E eu comecei a me comportar ao ponto de entrar tanto na brincadeira que eu simplesmente peguei, é uma época que eu acabava fazendo perfumes. Eu mesmo fazia perfumes para vender. E tinha um determinado perfume ali que eu tinha feito. Eu comecei a borrifar esse perfume feminino, no meu travesseiro, para que eu fosse dormir sentindo esse cheiro feminino no travesseiro. Olha que doideira. E eu ia dormir sentindo esse aroma de perfume feminino, porque eu entrei e eu falei, cara, vou brincar disso, vamos brincar. Se é pra se jogar, vamos se jogar com tudo. E entenda que, muito importante você entender isso, eu não fazia isso com o intuito de, mas eu vou fazer isso para manifestar um relacionamento. Não, eu fazia porque eu gostava, porque eu me sinto bem, era uma brincadeira gostosa, eu me sinto bem. A minha vida estava incrível, eu estava vivendo de uma forma muito leve. E eu vivo de uma forma muito leve até hoje. Eu sigo esse estilo de vida. Tudo isso aqui é uma grande brincadeira. Brinque, faça, mas não porque você quer manifestar. Como o Bashar fala, haja sempre no seu entusiasmo, zero suposição, zero expectativa. Eu sei que talvez pode ser difícil no começo, porque para mim também foi. Mas eu fui trabalhando nisso e eu fazia porque era bom, fazia porque é gostoso. E eu comecei a seguir esses 8 princípios, esses 8 passos. E eu quero complementar com um 9º passo, que eu acredito que esse vai ser o mais importante de todos. Passo de número 9. Parece que falando assim, eu segui esses passos e eu consegui manifestar um relacionamento em poucos dias. E talvez dê certo em poucos dias. A questão é, eu agi seguindo esses 8 passos que eu acabei de te passar por meses. Eu fiquei dia após dia nessa brincadeira. Meses. Praticamente desde o começo do ano. Meses, todo dia brincando. Todo dia me sintonizando com essa realidade. Até que chegou em dezembro. Me aconteceram algumas coisas desafiadoras no mês de novembro. Tinha acontecido coisas muito desafiadoras que me deixaram triste, me deixaram frustrado com um monte de coisa. Até que eu fui convidado por alguns amigos para ir em determinado lugar. E chegando nesse determinado lugar, adivinha, eu conheci uma pessoa. Sim, você está correto em deduzir, tem cabelo vermelho. Sim, você está correto em imaginar que sim, tem olhos claros. Exatamente do jeito que eu tinha escrito. Com a personalidade extremamente fiel ao que eu tinha escrito. Então nós começamos a sair e tivemos uma conexão maravilhosa, quase que de primeira. Então chegou num momento que estávamos numa roda de amigos. Roda de amigos, lembra que eu falei? Eu sentei na beira do fogo. Ela sentou do meu lado, encostou a cabeça no meu ombro, entrelaçou os dedos nos meus. Exatamente como eu tinha visto. Na hora eu me arrepiei. E eu falei pra ela que eu já tinha visto isso. E eu me senti exatamente da mesma forma como eu tinha visto. Com os olhos da alma. Nesse mesmo dia, eu tava numa roda de amigos. Um amigo meu veio e falou, cara, sou muito grato por ter te conhecido. Você é uma pessoa incrível, tem uma energia incrível. Queria te agradecer. Exatamente como eu tinha visto na outra visão. E hoje eu tenho uma vida social incrível. Eu me conecto somente com pessoas incríveis. Me sintonizo numa realidade na qual só pessoas incríveis aparecem para mim. Eu vivo um relacionamento incrível, de respeito, de amor, de amizade. E eu quero aqui te dar a minha palavra. Se você aplicar esses 9 passos, eu tenho certeza, inclusive eu faço questão que você aplique esses passos. Volte aqui nos comentários e coloque depois. Eu tenho certeza que é inevitável. Aconteceu comigo parecendo mágica. Aplique esses passos. Assista essa playlist aqui que eu preparei com carinho para você. Entenda que você não precisa de ninguém para ser inteiro.
Mas quando você se torna inteiro, quando você finalmente percebe isso, acessa essa completude que existe dentro de você, o amor inevitavelmente te encontra. Não porque ele estava fora, mas porque você se permitiu acessar esse amor. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.